Olá pessoal, se vocês pensam que a história terminou, essa história desse passeio ao sul de Minas, na verdade a gente estava fazendo por onde ele não terminar. A ideia na verdade era muito simples. Se a gente fosse linha reta, a gente ia chegar logo ao destino e com isso ia perder a graça. Íamos desperdiçar uma manhã fabulosa como essa, com um céu maravilhoso como esse, com um tráfego aéreo absurdo lá em cima, mas que aos nossos olhos estava tudo muito bonito. E é nessa hora que eu sempre digo: Marisa, um dia tudo isso será seu. Toda vez que eu passo aqui eu preciso lembrar, né? É a história da casa de Tiradentes na Estrada Real, que nunca foi a casa de Tiradentes, né? Na verdade era um pedágio, era um posto de contagem aí em que se cobrava os impostos devidos. Mas como tudo nessa região é estrada real, a 200 quilômetros daqui ainda é estrada real, Minas Gerais abusa um pouquinho nessa questão da estrada real. Paciência, não sou eu que vou discutir, vou brigar contra isso. A gente indo a Belo Horizonte pode ir em linha reta, claro, mas para quem em linha reta se a gente pode fazer curvas, né? Então a gente sempre passa pelo caminho disponível que se tem, que é através de Ouro Branco e Ouro Preto. Ouro Branco é uma cidade histórica muito descaracterizada, porque era inclusive um vilarejo, e por ocasião da vinda das Açu-Minas para cá, houve um boom imobiliário em Conselheiro Lafayette, né, onde os engenheiros, parte dos funcionários iam. Com a alta dos aluguéis, a empresa resolveu investir na cidade, criando uma vila dos engenheiros e assim por diante. Com isso, a cidade cresceu e descaracterizou-se historicamente. Mas continua com a Serra de Ouro Branco, que já foi inclusive um destino assim muito inusitado no tempo de garoto da gente, né? No tempo de garota da Marisa. As pessoas iam lá e era uma coisa do outro mundo ir lá em cima. Hoje os acessos são muito fáceis e eu duvido que a maior parte das pessoas da região já tenham se aventurado a subir até o alto da Serra de Ouro Branco. Essa estrada eu não canso nunca de passar por aqui e de repetir, sabe? É uma estrada muito bucólica que para nós representa quase que como uma viagem ao passado. Especificamente o nosso passado. Por isso é gostoso, sabe? E ao rever o vídeo, todas as vezes a gente faz isso, a gente se lembra das conversas que a gente teve, que a gente falava ali no momento, os sons que a gente escutava e principalmente os odores que a gente sentia, sabe? Quem anda de moto sabe como isso funciona. O alto da serra dá de encontro a um platô que vai até a serra seguinte, que é a Serra do Itacolomi. E é uma região bacana para chuchu. É uma estrada que foi feita para ser passeada, embora algumas pessoas tenham uma certa pressa para passar por aqui, e isso às vezes faz as coisas ficarem meio perigosas. Mas eu gosto muito de passar devagar e a gente vai sentindo esse friozinho gostoso da serra, vai sentindo aquele cheiro gostoso que quem conhece a serra sabe o cheiro que tem, né? E vendo os maciços, vendo as formações, né, que a gente nunca se cansa de ver. Cada momento desses, como eu já disse, o vídeo é feito para fazer com que a gente reaflore as lembranças daquele momento. E nós dois ali, nós sabíamos o que nós estávamos sentindo, o que nós estávamos pensando, até falamos, olha, tem um touro lá em cima, meio minotauro ali nas nuvens e tudo. Parece que tem uma rampa que dá para chegar ao alto daquela montanha. São coisas que a gente vai conversando, né?
A estrada vai fluindo bem até que de repente, desse ponto em diante, ela praticamente termina em curvas intermináveis, infindáveis, num distrito chamado Xaramenha, que fica já em Ouro Preto. Né? A gente estava meio naquela, vamos direto para Belo Horizonte, vamos entrar em Ouro Preto. Acabou que a gente seguiu como se fosse para Belo Horizonte, mas de última hora resolvemos entrar em direção a Ouro Preto. Nesse lugar, estava falando para Marisa, numa festa do 12 aí do passado, eu apenas com um blusão de couro, já passei um frio infernal, tentando conseguir carona para Belo Horizonte, e julho em Ouro Preto faz frio, né? Então, assim, são coisas do passado que a gente vai guardando e quando a gente volta aqui, sem perceber, a gente está no passado. A chegada a Ouro Preto por esse caminho é sempre invariavelmente o mesmo turbilhão de emoções, porque você vem caminhando, vendo a cidade aos poucos e de repente se dá com a antiga escola de Minas. E, aliás, essa escola de Minas não é de Minas Gerais, ela é de Minas, na engenharia de Minas. Eu digo isso porque eu demorei um tempão para compreender essa coisa tão simples. Né? E aqui já foi palco de muitas coisas interessantes aí na adolescência. Talvez até antes disso, não sei. Eu costumo dizer que em Ouro Preto eu sinto saudades de um tempo que eu não sei qual. E aqui sempre me traz boas recordações. Eu sempre tento parar aqui nessa praça principal, mas eu nunca consigo, porque com a Ultra é muito complicado, a inclinação não permite a gente parar em qualquer lugar. Não é? Toda vez que eu desço essa rua, eu desço pensando assim, olha, no dia que tiver molhado, não vai dar para descer, porque a gente desce e Ouro Preto é uma cidade que precisa de muito braço e de muita perna, sabe? Ainda mais com a Ultra, né? Passamos ali a Casa dos Contos, queria parar aqui, mas não tem onde. Esse barzinho sempre foi muito, sempre me apeteceu muito, sabe? Essa que é a grande verdade. Então, diante disso, como a gente na verdade está matando o tempo, mas com destino a Belo Horizonte, então vamos fazer o seguinte. Vamos dar um pulinho ali na fábrica de chocolate, como sempre. Afinal de contas, quando a gente vem a Ouro Preto, a gente tem que ir à fábrica de chocolate. Para fazer o quê? Para tomar um cappuccino. Marisa fala comigo, nós sempre vamos aos mesmos lugares para fazer as mesmas coisas. Isso não é belo, não é maravilhoso? Você ter essa segurança de retornar àqueles lugares que você acha legal para reviver emoções legais, lembranças gostosas. Pois bem, a gente faz isso com uma frequência muito grande, sabe? É uma pena que não dá para parar, mas o lugar é super legal. A gente tem que estar lá para poder sentir as coisas, sabe? Daí, depois disso, saímos em direção ali, passando ali pelo Hotel Solar das Rosas, alguma coisa nesse sentido. Toda vez que eu passo ali, a Marisa fala assim, olha, nós precisamos ficar nesse hotel aqui. Eu concordo, precisamos mesmo, então por que a gente não fica? Né? Talvez porque Ouro Preto seja muito próximo de Belo Horizonte, apesar de que Ouro Preto à noite tem seus encantos. A gente precisa estar aqui numa noite dessas de frio. Para quê? Para fazer os programas de sempre, como jantar ali no restaurante ali do Ouvidor, na rua direita, né? Passear, subindo e descendo esses morros com aquela névoa azul gostosa que toma conta da gente, e depois dormir numa cama super gostosa com os edredons enormes em cima da gente. Nossa, esse negócio é bom demais. Normalmente a gente não sai por essa saída. Hoje nós saímos. Quero acreditar, colégio salesiano, agostiniano, alguma coisa nesse sentido. E tudo tem umas capelinhas, mas tudo em Ouro Preto é superlativo. A capela do colégio é uma igreja, né, de todo tamanho. Né? Daí, rumo a Belo Horizonte. Né? Belo Horizonte a gente só descobre que sai de Ouro Preto quando nós atravessamos
essa obra de arte da Ferrovia do Aço, né? Exatamente, operada aí pela Vale do Rio Doce hoje em dia. Gente, olha, muito obrigado por compartilhar conosco aqui esses momentos, essas emoções, e até a próxima, se Deus quiser.